Olá, sejam bem-vindos a mais um Singulares Podcast. Eu sou a Diana Serioli e você é? Eu sou o Marcelo Stolco. Prazer, Marcelo. Prazer, você vem sempre aqui. Algumas vezes, uma vez por semana. Queremos agradecer, né, desde já os nossos patrocinadores aqui, Unisul Ambev, Atacarejo de Oliveira, Letícia Calçados e Clínica Esmeralda, desde o começo, Desde parceiro o nosso. início. Parceiro, grudado ali, ó, juntinho. E hoje, Hoje temos uma presença muito especial, que foi difícil alinhar as agendas, mas conseguimos uma vaguinha, mas eu não vou anunciar, aliás, não vou falar a respeito. Eu vou deixar que o nosso convidado ultra mega especial se apresente para nós. Quem é Arismar Araújo? Olá, obrigado pela oportunidade, que trabalho bonito esse de vocês, estou acompanhando, muito interessante esse projeto. Agradecer também os parceiros aí, os patrocinadores, né, o pessoal sempre aí apoiando essas inovações, isso é muito importante pra gente. Olha, eu sou esse aqui que vocês já conhecem mesmo, né? Acho que eu sou bem conhecido, não tenho muita coisa especial, digamos só que seja uma pessoa que gosta de cumprir suas missões, né? Na família, no trabalho, basicamente isso, né? Eu não tenho muitas informações especiais sobre mim, não, mas é basicamente isso. Eu gosto de realizar, né? Gosto de realmente colocar todas as minhas energias nos projetos que me são confiados. É isso, basicamente. o prefeito, vou chamar de prefeito porque está no dia a dia, né, É o prefeito? hábito. Não vamos falar aqui de obra, de coisa arada, mas é o hábito da gente, né? Certo. Se dirigir ao senhor. Mas pouca gente conhece, né? A história Arismar Araújo antes, né, de chegar aqui. E fala um pouco dos pais do senhor, onde que moravam, como é que vocês, né? Da onde vocês são? Olha, eu sou de uma cidadezinha pequenininha lá no Tocantins, era Goiás antes lá, né? Chama Pium. E até agora está na mídia aí nacional porque aquele pessoal que fugiu ali de Confresa, que teve aquele mega assalto ali, né? Fugiu ali para aquela região. E Pium é um município muito grande, né? Faz fronteira com o Mato Grosso, né? É o Rio Araguaia que divide ali. Foi a rota de fuga desse pessoal. E eles estão ali naquela região. E Pium está aparecendo muito esses dias na mídia, né? Infelizmente de uma forma negativa, mas tá. Então, eu nasci lá, uma cidadezinha de 6 mil habitantes, né? Eu nasci em Porto Nacional, mas é porque tinha maternidade lá, mas eu vivi ali meus primeiros anos, acho que até os 6 anos de idade. Depois a gente mudou para Paraíso do Norte, que agora é Paraíso do Tocantins, né? Com a Constituição de 88 houve a mudança ali, né? Dividiu o estado de Goiás, o norte de Goiás ficou Tocantins. Foi em 88 exatamente, a época da Constituição. E vivi ali em Paraíso, ali eu passei minha adolescência, né? E iniciei já no serviço público muito cedo. Assim que criou a Polícia Civil de Tocantins, exatamente quando eu estava completando 18 anos, ali de 17 para 18, eu já ingressei na polícia lá. E foi isso, né? Dali fui passando o tempo, buscando oportunidades, né? Convivendo ali no meio policial, que foi o que eu acabei desenvolvendo na minha vida aí, profissional, né? E continuando ainda nessa ordem cronológica, mas um pouquinho mais atrás. Vamos lá. A sua infância, tem algo que te marcou? Quais as memórias que você mais se lembra? Olha só, eu basicamente uma infância normal, né? Criança, né? Muitos amigos ali. Antigamente a gente brincava na rua, né? Bem interessante. Hoje também aqui em Pimenta ainda se vive desse jeito, Sim, né? os interiores ainda tem. Ainda tem muito isso. Bem menos, mas ainda tem. Ainda tem, né? O filho sai para andar de bicicleta, a gente está na porta batendo papo com os vizinhos. Mas, assim, o que marcou, evidentemente, às vezes os fatos ruins, às vezes marcam mais do que os bons, né? Então, acho que lá por volta dos meus 10 anos, meu pai se separou da minha mãe, né? E eu, filho caçula, muito ligado. Isso é uma passagem marcante, né? Você tem a referência do pai. Então, isso trouxe um abalo para a família, né? Mas, pessoal muito bom, né? Nós somos em 5 filhos, né? Minha mãe deu conta do recado ali, era professora, tudo, né? Professora estadual na época. Então, nada assim excepcional. Uma infância bem normalzona mesmo, assim, de gente que está ali envolvido com os amigos, com atividades esportivas desde cedo, né? Teve que trabalhar desde cedo também, né? Como
acredito a maioria das pessoas, né? Desde os 15 anos eu comecei a trabalhar. Você começou a trabalhar com o quê? Olha, eu trabalhava de cobrador numa loja, né? Assim, eu tinha uma bicicleta, né? E precisava que tivesse uma bicicleta lá para cobrar, né? Fazer cobrança, né? Mas aí depois eu fui pro estoque, fiquei um tempo e fui para outra loja e estudando ali no colegial hoje, né? O segundo grau naquela época, eu já tive essa pretensão já de ingressar no serviço público, né? Então, na virada já para a maioridade, eu já ingressei no serviço público. Lá mesmo? Lá mesmo. Comecei a trabalhar lá, fiz academia em Miracema na época, né? Academia de polícia. Miracema era a capital provisória do estado de Tocantins, né? Depois que mudou para Palmas. Isso. Esses fatos históricos aí, Sim. eu acompanhei isso tudo lá, né? Lançamento de pedra fundamental da capital, tudo, né? Bem nessa época. Bem nessa época, né? Posteriormente que eu fui para Gurupi para fazer faculdade, né? Gurupi já é uma cidade maior, hoje deve ter uns 100 mil habitantes. Então, era a faculdade que a gente ia mais próximo lá, né? De Direito. Foi lá que eu passei para essa área do Direito também aí, né? Então, assim, foi primeiro a entrada no serviço público e depois veio o Direito? Foi, exato. Eu entrei bem novo no serviço público, né? Uhum. Entrei com 18, então... Depois é que eu fui para a faculdade, vendo ali os delegados, né? Eu era escrivão de polícia e sempre estava querendo auxiliar, né? Aprender ali para poder ajudar e isso me alçou uma condição ali de proximidade dos delegados, né? E eles sempre davam uma dica, olha, vai estudar, que você pode ter algum futuro aí, né? Essa primeira função do senhor era o quê? Escrivão de polícia. Escrivão de polícia. Escrivão, né? Eu ficava basicamente dentro da delegacia, né? Fazendo os trabalhos burocráticos, né? De inquéritos policiais, então quer dizer, eu tenho uma intimidade já com o mundo do crime desde cedo, né? Mesmo antes de ser delegado. Dali foi que eu fui para a faculdade, né? Vendo o pessoal formado, né? Então você acaba o quê? Tentando ali no seu meio buscar algo melhor, né? Então, as oportunidades foram aparecendo, a gente foi galgando aí. E esse tempo? De quanto tempo de escrivão eu fui para fazer a faculdade, eu transferi, né, para a delegacia de Gurupi, continuei trabalhando lá. Depois que eu formei, eu passei num concurso para a Polícia Militar antes de sair da faculdade. Eu fui ser oficial da Polícia Militar. Eu fiquei 4 anos e meio como tenente da PM em Palmas. Eu fiquei lá por esse período. Aí eu dava aula, né, na Academia Estadual de Segurança e eu trabalhava no quartel do Comando Geral. E aí também comecei a estudar novamente, né, e fiz um concurso para delegado aqui em Rondônia. Fiz concurso em Goiás e aqui deu certo, né? Lá eu fiquei bem colocado, mas não consegui entrar nas vagas por um problema na prova de direito civil. Mas coisas assim que acontecem na vida de concurseiro, né? Nada excepcional, não. De delegado, foi quanto tempo, prefeito? Delegado foi em 2004, né? Que eu vim para cá. Eu passei num concurso, aí vim fazer academia em Porto Velho. Trabalhei lá um período e já em 2005 vim aqui para Pimenta Bueno assumir a delegacia. Como eu já era policial, tinha uma certa já conhecimento, né? E aqui precisava não tinha delegado antigo aqui, né, para ficar. Então, já como eu tinha uma experiência, eles pediram que eu viesse aqui, eu concordei na hora, já tinha vindo aqui, conheci a cidade, né. Então, foi essa história que me trouxe 2004. Aqui a Pimenta Bueno. E o fato marcante, assim, da sua trajetória enquanto delegado, se eu fosse falar, obviamente que teve várias, né, mas essa aqui foi um... Olha só, eu realmente gosto de me dedicar no que eu estou fazendo, né? E como eu já tinha uma certa experiência e gostava daquilo, eu queria sempre voltar para a Polícia Civil. Eu fiquei esse tempo fora da Polícia Civil, né, nesse período que eu fui militar, mas aquela questão né, o ofício de investigar, aquela prática ali é o que me chamava a atenção, e era isso que eu queria ser, né? E preferencialmente podendo comandar, né, como delegado, né, que é você que comanda as investigações. E acreditava que ia prestar fazer algo diferenciado, né? E foi isso, a investigação, o crime, né? Então, a parte do crime hediondo chama muita atenção da gente, né? Você quer investigar aquilo ali, descobrir, elucidar. Então, isso me chamava sempre a atenção, né? Eu sempre estava ligado a isso,
todo o tempo meu na polícia como escrivão, né, prestando um auxílio, e até mesmo na polícia militar, né? Mas realmente me realizei, assim, digamos, profissionalmente como delegado, né, nesse universo policial. Então, pude comandar por diversos anos, comandar aqui a delegacia de polícia, acho que foram 9 anos aqui, depois eu fui delegado regional em Cacoal, e fui diretor da polícia no interior, né, por 2 anos também. Foi a época que a gente pôde expandir esse método nosso aqui de trabalho para as cidades do interior, né? Criamos várias delegacias de homicídio, delegacias especializadas em combate ao crime organizado também. Foi me incumbir dessa tarefa dentro da Polícia Civil de Rondônia e acredito que a gente deixou algo bem interessante aí. Mas tem alguma história que marcou muito essa tua passagem, que você sempre se lembra? Algo que aconteceu e falou, olha, esse aqui a gente conseguiu realizar um bom trabalho em cima disso. Na verdade, assim, né? Os crimes marcam muito a gente, só que você entra muito digamos assim, numa defensiva com relação a isso, porque você trabalha como delegado, você trabalha com isso o dia todo, né? Ainda mais eu que trabalhava mais nessa área de crimes mais graves e tal. Então, olha, te pontuar uma coisa ou outra, né? Tem coisas que às vezes nem foi de conhecimento da mídia, assim, mas que trouxe, você vê determinadas cenas, você encontrar as pessoas em determinada situação, prender pessoas, ver pessoas, assim, digamos, o que é capaz do ser humano, né? Como na área do crime, né? A pessoa até onde vai, né? Até onde vai o ser humano, né? Às vezes surpreende a gente. Tivemos, evidentemente, muitas passagens aqui, Cacoal, sobretudo, problemas envolvendo homicídios de criança, algo muito chocante para toda a equipe, né? Feminicídios, isso é muito terrível. Pessoas que, digamos assim, foram mortas em situações bem trágicas, né, digamos assim, covardes, então isso sempre chama atenção. Mas como você é um profissional, não que você seja insensível, você começa a lidar com isso de uma forma diferente de uma pessoa que não teria o hábito, né, a gente que foi habituado desde cedo, então você já tem mais uma certa, digamos, não insensibilidade, mas um padrão a seguir que te leva a suportar aquilo. Coloca mesmo que no mesmo patamar, né? Exato. É bem colocado, para suportar, porque realmente é um peso muito grande, né? Você vivenciar isso todos os dias, ter contato com esse tipo de notícia, de situação, é um peso realmente. É um peso, você, né, a vida marginal, ou então até mesmo aqueles criminosos que a maioria eventuais, né, mas que cometem atos bárbaros, né, não é fácil, né? Você tem que estar, nunca te tocou, você nunca sentiu, você sente, você se abala, mesmo com essa preparação toda. Mas digamos que, como eu falei, como eu coloquei anteriormente, né, você consegue... Cria uma casca também, né? Cria uma casca, vamos colocar assim, né? Prefeito, hoje o senhor está aposentado da polícia? Sou aposentado da polícia desde que eu entrei na prefeitura, né? Como eu já tinha um tempo de serviço aí, então eu fiz essa opção já por me aposentar, não retorno mais para a polícia, né? Já deu para ter saudade? Já sentiu saudade ou não? Na verdade, assim, não... o ambiente do policial, ele vai mudando, sabe? Os meus policiais, e eu fui sentindo, desde os colegas daquele começo até o final, você vai sentindo que, sabe, antes aquele pessoal que entrava por vocação mesmo, vontade de fazer. Hoje, muitos entram para passar uns dias ali na polícia por uma oportunidade, porque acha bonito, o cara tá lá com aquela farda, né, com aquele fuzil,
Não, eu, por exemplo, eu nunca fiz uma foto com fuzil, né? Hoje tem muito. Hoje, assim, o cara entra na verdade. polícia e vai tirar uma foto com o fuzil da frente da Exatamente. viatura, né? Todo paramentado, né? Eu não tenho isso, né? Eu era um outro estilo de policial, né? Então, policial civil, você é um investigador, então você é diferente, né? É claro que você tem todo o fardamento, tudo, você tem que fazer uma operação, todo mundo tem que estar uniforme, né? Igual, porque senão você se mistura, né? Então tem isso, mas não era nunca foi meu estilo, né? Sim. É mais mesmo de... Então, assim, a gente se ressente de ver a polícia hoje com pessoas que talvez teria que estar em outra área, né? Porque para ser policial realmente é algo... um bom policial, né? Você tem que estar realmente, digamos, investido naquilo ali, porque você tem que fazer justiça. É o primeiro contato, imagina uma pessoa vítima de crime, uma família, alguém que foi roubado, alguém que foi, né? Uma série de crimes, que não adianta elencar aqui, né? Mas a pessoa, uma vítima chega, né? Você tem que responder aquilo, né? Sobretudo os crimes mais graves, né? Esses não podem passar. Esses não podem, as pessoas que trabalham na área de homicídios, crimes sexuais, tem que ser realmente umas pessoas comprometidas, né, com isso, para que haja uma resposta condizente. Então, eu tenho orgulho de dizer assim, foi o melhor, não foi isso não, mas eu realmente cumpri a minha missão, né? Eu gosto de falar isso, eu cumpri minha missão, eu cumpri, a gente realmente fez algo diferenciado aqui, em diversas ariquemes, de Paraná, a gente montou uma delegacia de homicídios incríveis de Paraná, e Vilhena nem se fala, né? Foi um trabalho fantástico ali para escolher equipe. Até hoje o delegado que eu coloquei lá como delegado da especializada de homicídios, ele é o encarregado até hoje, né? Então você vê que Rondônia saiu no noticiário nacional recentemente como um dos estados que mais apura homicídios, né? Isso tem um histórico nisso aí, né? Uma criação, não foi de um dia para o outro, não. Como utilizar a tecnologia, o delegado manda naquilo ali, como é que você vai encarar a prova, como você vai buscar a prova, como você vai ter contato com as pessoas que têm alguma relação com o crime, qual a abordagem, a estratégia. Não adianta você sentar a pessoa na sua frente, né? Você tem que ter toda uma estratégia por trás e probatória também, a forma de confrontar essas pessoas com as provas, né? Para buscar ali a informação que você precisa, até as testemunhas, você tem que passar confiança, né? Se ela não confia na polícia, ela não vai... Então, a confiança também das pessoas no sistema policial e judicial também, né? Evidentemente. Como tem aqui em Rondônia, né? É interessante, fica um ambiente melhor para se trabalhar. As pessoas realmente aqui confiam, passam informação, e isso foi o quê? Um trabalho de afirmação da polícia, né? A polícia que buscou isso, demonstrando que era confiável, né? As pessoas passaram, não, vou ajudar porque eu sei que vai ter resultado. Aqui em Pimenta Bueno, tradicionalmente, as pessoas que são levadas a júri aqui são condenadas, né? O promotor confia no trabalho da polícia, a população que senta ali como jurado, né? Digamos que possa ser até absolvido, não por uma questão probatória, né? Por uma questão diversa, né? Porque isso pode acontecer. E essa sensação de dever cumprido é muito boa, né? É boa. Mas vamos para aquela parte assim, o povo quer saber. Essa vocação política, porque muitos anos na polícia, né? E depois já veio para o mundo político. Como que foi isso na sua vida? Como que isso apareceu? Como que essa ideia surgiu? Olha, basicamente eu presenciei a cidade definhando, com vários problemas, né? E eu já tive a oportunidade de ir para Porto Velho, morar em Cacoal. Eu trabalhei 5 anos em Cacoal, mas eu morava em Pimenta sempre, né? Inclusive, quando eu fui ser diretor da polícia, eu não queria ser diretor, porque eu não queria morar em Porto Velho. Eles falaram, não, então a gente leva a diretoria aí para Cacoal. Aí eles colocaram, né, através de um decreto do governador, estabelecer a diretoria de polícia do interior em Cacoal, né? Aí eu falei, não, tudo bem, assim eu fico. Então, não tem assim de te falar, olha, repete a pergunta, eu sei que ele está gravando. A questão da vocação política. A vocação política, tá. Então,
deixa eu pegar o fio da meada. Eu estava falando, justificando isso, porque é gravado, né? Você acompanhou toda a trajetória de Pimenta. Ah, tá. É isso, perdão. Então, eu fui para Cacoal trabalhar, mas continuei aqui. Não quis ir para Porto Velho, continuava aqui. Então, eu vivenciei muito essa cidade. Tenho família aqui, tenho filhos precisam do hospital, filhos precisam da escola, né? Então, a gente vê naquela dificuldade toda. E isso me chamou a atenção. As pessoas confiam muito, confiam, né? Eu confio em mim, né? Eu sinto isso, não é um autoelogio, eu sinto isso, né? Então, isso me trouxe essa ideia. Por que não ajudar dessa forma, né? Então, surgiu e eu falei, não, então vamos lá. E foi num momento bem específico, né? Foi no momento de muita crise, né? A gente estava uma crise, né? Inclusive, ninguém concordou que eu fosse candidato, né? Assim, do meu ciclo de amizade, até familiar mesmo, né? Mas tranquilo, foi e a gente mostrou que poderia virar o jogo, né? E realmente isso aconteceu, com a ajuda de muitas pessoas, né? Isso é algo que realmente as pessoas se uniram ali em volta para que a gente pudesse fazer uma coisa diferente. Até os servidores da prefeitura, você sentia aquela vontade assim, não, nós temos que resgatar isso aqui, temos que dar, né, virar isso aqui não está certo, não. Aí foi legal que a gente contou com muita gente e está progredindo. E essa transição, prefeito, de delegado para prefeito, a questão de rotina, a questão mental também, né? Que muda, a pegada é outra, né? Como é que foi essa transição aí? Ou foi tranquilo? Transição, acredito que na polícia é um pouquinho mais de pressão que você tem do que propriamente na prefeitura, né? Não dá para comparar muito assim, mas você tem muita pressão também na polícia, né? Administrativamente a polícia não é fácil, você trabalha com policiais. E você tem que fazer o trabalho administrativo também, né? Como delegado regional, como delegado titular, você tem todo um órgão para gerir a parte administrativa, né? Desde a folha de ponto do servidor ao pneu da viatura, né? Isso passa tudo pelo delegado, porque realmente há uma gestão, você tem que ter secretário, tem que ter isso, né? Olha, eu tentei aprender. E até um prefeito, né, eu encontrei na época, estava conversando com o prefeito, ele falou, olha, cara, não adianta você perguntar para os outros essa questão de prefeitura, isso aí você vai ter que aprender sozinho. Porque realmente não é uma coisa que tem uma fórmula. Basicamente a fórmula está na lei, mas é claro, quando você confronta a lei com o teu orçamento, com as tuas possibilidades, com o servidor que não vem trabalhar, com o outro que não desempenha o trabalho dele, com a formação de equipes, então tudo isso, né, aí é hora de você utilizar a tua experiência. Não acho que seja algo tão diferente da polícia, né, se pegar como um todo, né. Realmente é uma coisa que você tem que administrar, tem que ter estratégia, tem que ter objetivos para cumprir, é por aí. Não foi tão drástica essa mudança, né. Foi natural, né? Natural. E se você fizer uma retrospectiva da sua vida profissional, qual você diria que foi o maior obstáculo? Olha, montar equipes é sempre um obstáculo. Montar equipes, né? Você, né, vida profissional ali, você está comandando, né? Eu acredito que a pergunta é bem voltada para isso, como comandante. Você está sendo comandado, às vezes você entra naquela, digamos, comodidade de você estar aceitando as coisas ali e fazer só o que você tem que fazer, né? Que não é o certo. Mas, evidentemente, que você montar uma equipe para te auxiliar, né? E aquelas pessoas estarem realmente comprometidas com os teus objetivos é um obstáculo imenso, né? É um obstáculo imenso. Tanto é que, na verdade, você nunca tem uma equipe montada. Ela sempre é dinâmica, né? Porque as pessoas, elas mudam, os seus objetivos mudam e o mundo vai mudando também. Você vai achando outras ferramentas e às vezes as pessoas não se adaptam a isso, né? Então, você tem que ter sensibilidade para sentir isso. Sensibilidade e, digamos aqui, coragem para mudar, né? Você não pode cair nesse comodismo. Não deu certo, ainda mais nessas áreas que você está, por exemplo, gerindo uma questão de apuração de crime ou mesmo gerindo recurso público, obras, né? Então você não pode pensar muito nas pessoas, assim, tá muito ligado àquela liga pessoal, Você tem mais que cumprir o seu dever, né? Porque tem mais gentes
do que propriamente aquela pessoa dependendo de você, né? Então você tem que ter coragem para tomar essas decisões. Olha que interessante, né, Marcelo? Em outras entrevistas, mesmo sendo segmentos diferentes, empresa pública, empresa privada, o gargalo, gerir pessoas. Gerir pessoas, né? Manter o time produzindo, motivado, Sim. né? É uma dificuldade, né, prefeito? É isso aí, isso é uma dificuldade que, né, e você tem que estar se adaptando também, tá? Tudo muda, né? Como chefe, como comandante, né? Como diretor, como coordenador, você tem que estar sempre empolgando e buscando a melhor fórmula, né? Essa questão de... A gente fala muito de inteligência emocional, equilíbrio. Como que foi encontrar isso, prefeito? Esse equilíbrio necessário, por quê? Eu tenho certeza, já foram diversos anos na polícia, então foram diversas situações que você precisou manter o seu equilíbrio emocional em situações estressantes, com muita pressão, e na prefeitura também, né? Existem muitas situações que a gente tem que ter um jogo de cintura para manter. Como que foi esse processo para você? Você foi construindo? Foi em alguma situação, por exemplo, eu aprendi antes na polícia, porque realmente exigiu muito de você. Como que é isso no seu dia a dia? Manter esse equilíbrio? Olha, na verdade, acredito muito que se você faz um certo planejamento, claro, você não consegue planejar tudo, porque tem várias vertentes, as coisas saem do controle às vezes, mas você tem uma diretiva. Fica mais fácil de você manter o equilíbrio, né? Você tem metas, você tem objetivos, então isso ajuda muito. E do caráter de cada um. Na polícia é mais complicado, né? Gerir uma crise. Você do nada sai para cumprir um mandado de busca e vai lá, você está com mais 3 policiais e às vezes você pensa que vai encontrar uma pessoa só lá. Você fez todo um planejamento, fez toda uma coordenação, verificou tudo, mas você chega lá, tem 4 pessoas lá dentro. E digamos que essas pessoas estejam armadas, né? Então, assim, mudou, é uma crise, tudo. Pessoas, e corre, e faz isso. Então, é perigo, né? De vida. Então, eu venho dessa escola. Talvez isso possa ter ajudado um pouco, né? Eu venho dessa escola que você enfrenta problemas seguidamente, se enfrentava, né? E a prefeitura tem problemas. A prefeitura, a relação com os outros políticos, né? Você tem a população, a forma como é cobrado, problema com fornecedores da prefeitura. Então é uma gama de problemas que todo dia você tem que estar decidindo. E para decidir você tem que estar equilibrado, porque às vezes por algo que você faz de uma forma, não que não tenha feito, né? Assim, de uma vez assim meio irracional, você põe tudo a perder, né? Você cria um problema maior ainda. Então, assim, equilíbrio é isso aí, é conhecimento, você tem que estar sabendo o que vai fazer, isso dá tranquilidade, né, para você decidir. Então, basicamente conhecimento, planejamento, isso traz confiança, e confiança é equilíbrio. Prefeito, o que ou quem te inspira hoje? Assim? Você tem alguma referência ou algo que isso me motiva quando eu olho, assim, eu vejo, eu percebo, né? Olha, na verdade, é difícil, né? Eu não saberia assim te indicar, mas é claro, o governador tem muitos pontos positivos, tem alguns políticos que eu gosto de ver, né? O desempenho, e às vezes você se decepciona com certas atitudes, então é difícil. Ser humano é difícil, né? Como eu tenho uma série de defeitos que às vezes decepciona também, as pessoas também, mas tem muitas pessoas que podem ser admiradas aí. Eu não te falaria que cravar hoje, porque seria do mundo político, basicamente, que a gente tem, né? Assim, pessoas, mas tá muito centrado de um lado e de outro, né? E às vezes as pessoas, para se firmarem de um lado ou de outro da política, dessa polarização, enfia os pés pelas mãos, né? E acaba saindo coisas não legais. Então, tem muita gente aí, eu não saberia te citar uma pessoa assim específico. Pegar o gancho que você mencionou nessa resposta, os meus defeitos. Então, geralmente, se uma pessoa não gosta de você, geralmente é por qual motivo? Olha, né, todo mundo tem muitos defeitos, né? Mas Sim. eu acredito assim que às vezes eu sou um pouco intransigente,
Não que eu não ouça, né? Mas quando eu tenho certeza do que eu já decidi. Às vezes pode até me convencer do contrário, mas dependendo da forma com que a pessoa coloque, né? Eu já estou bem com certeza do que quero. Então, às vezes eu sou um pouco intransigente, não sou arrogante, é porque quando você quer ser um pouco mais direto, mais objetivo, porque você tem muita coisa para tratar. Então, às vezes não, no geral você tem que ser objetivo, né? Então, às vezes ser objetivo chateia as pessoas Sim. também, né? Você parece uma pessoa soberba, arrogante. Então, se eu deixei essa impressão nas pessoas, acredito que é por não entendimento, né? Mas defeitos. Todos Temos. temos. Imagina só. O senhor tem alguma mania, algum hábito diferente? Você fala assim, isso aqui ou é tranquilo? Não tenho hábitos. Olha, vida normal, vida com os filhos, família, trabalho, cuidar de menino. Basicamente isso, trabalhar, estudar e praticar um esporte, nada excepcional assim, sabe, que seria de existir. Talvez por ser um hábito, né, esquisito, talvez eu não ache esquisito, poderia ter um hábito esquisito, de repente você percebe. Pode ser. Essa questão mais pessoal, como que você conheceu a Cíntia? Qual foi a estratégia de conquista? Olha só. Música romântica ao fundo, momento do corte. Eu acho que... Mudou bem aí, eu acho o que rumo da entrevista. mudou. Não, eu conheci naturalmente, assim, através de amigos e amigas em comum, né? A Cíntia... Foi aqui? Não, em Palmas, Tocantins, né? Eu trabalhava lá no quartel do Comando Geral. A Cíntia estudava, fazia faculdade lá na Universidade Federal, através de amigos, amigas comuns. E a história nossa, assim, mais interessante é que com 10 meses a gente já estava casado, né? Rápido. Foi rápido, né? Então, ela estava lá estudando, os pais dela moravam lá em Luiz Eduardo Magalhães, moram lá ainda, né? Na divisa ali de Tocantins com a Bahia. Eles tinham vindo do Sul, ela foi para lá estudar, e nos conhecemos lá. São quantos anos de casamento? 20 anos 20 já, anos. Vamos fazer agora, de casamento, né? Vai fazer no final do ano, 20 anos de casados. Então vamos aproveitar ainda nesse âmbito matrimonial, romântico, 20 anos de casamento, são muitas histórias. Nós sabemos, o relacionamento é algo muito bom, ele é maravilhoso para um casal, para os filhos, mas a gente também sabe que tem os problemas, nenhum relacionamento é perfeito. Traz uma dica pra gente, né? Porque assim, você é uma pessoa muito ocupada, viaja muito, a Cíntia também, bastante ocupada, tem muitos projetos. Então, nem sempre estão juntos. Então, traz uma dica pra gente, como manter, por exemplo, em equilíbrio o relacionamento, mais saudável. O que vocês fazem? Na verdade, a gente é muito de respeitar o espaço do outro, né? E realmente a vida é centrada nos filhos e profissionalmente, né? Então, assim, eu acho que essa questão de respeitar a individualidade de ambas as partes aí é muito importante, né? As pessoas ela tem... Hoje não tá legal, hoje isso, tá na correria, você tem que entender. Nem sempre dá para saber o que um tava, né? Onde tava, tem que correr ali, fazer uma coisa ou outra. Não tem uma dica, a gente vive super bem e assim... Nada diferente, não, mas eu acho que essa questão nossa, assim, Respeitar o espaço. Respeitar o espaço, né? Cada um tá no seu jeito. Tem dia que ela passa o dia lá estudando, fazendo uma coisa ou outra, mesmo nos finais de semana, ou feriado, eu tô fazendo outra coisa. Mas a gente tá super bem, tá bem feliz. Meninada tá crescendo. Só aprontando, crescendo, né? Perfeito. O senhor falou um pouquinho antes sobre... prática esportiva, né? Hoje, a prática esportiva que o senhor mais pratica é o ciclismo, né? Eu gosto de ciclismo, né? Assim, ciclismo amador, né? Dar uma pedaladinha, jogar uma bola ali com meu filho, vou na academia, sempre gosto de estar fazendo algo, né? Você não consegue fazer aquele calendário de estar, né? Poxa, religiosamente... Porque quando viaja, você imagina, no hotel vou lá na academia. Mas não vai, né? Porque você acaba
tendo um zilhão de coisas para fazer. A agenda dos outros, né? Você que tem que esperar, às vezes o cara demora, isso, aquilo. A alimentação também é difícil manter uma coisa certinha. Mas eu tento me alimentar bem, sabe? Não sou muito extravagante, não, né? Às vezes sim, mas é basicão mesmo aí. Mas negócio. olha aí, mostrar para o prefeito que nós somos investigadores também. Nós lá. temos informações aqui que você jogava vôlei e que existia um apelido. Vamos lá, então, vamos ver se vocês descobriram. Mazinho. Conta pra gente. Mazinho. Conta pra gente essa experiência com o vôlei na juventude. Eu comecei a jogar muito cedo, né? De 11, 12 anos. Então a gente tinha lá a turma do Colégio São Geraldo, lá em Paraíso. Uma turma, então todo mundo tinha apelido, né? Brincadeira. Depois na faculdade também, joguei muito, ganhamos muitos títulos. Que legal. O vôlei fez parte da minha vida. Eu gosto de esporte até hoje. Eu saio daqui, eu vou ali assistir os playoffs da NBA. Coisa que quase ninguém está assistindo, né? Mas eu gosto de esporte. Eu realmente gosto e gostaria muito que meus filhos praticassem esportes, né? O menino parece que vai, né? O Ciro. A neném já não é muito de esporte, né? Mas o esporte dela é dança, né? Mas assim, eu gosto de ver a bola, né? Aquela coisa toda. Então, estamos aí. É bom. A prática esportiva é muito saudável. Inclusive, a nossa prefeitura gosta muito disso. Sim. Incentiva. Esse ano vai brotar aí os espaços esportivos, né? Aquela demora de obra pública, mas aí nós temos o projeto Garra, que a gente quer colocar 1.000 alunos esse ano ainda. Eu gosto e acredito assim que o esporte pode ter sido um diferencial na minha vida, né? Às vezes a gente não se julga um vencedor, né? As pessoas de fora falam, não, esse cara é um vencedor, né? E a gente não. Mas se eu tivesse de atribuir alguma coisa que trouxe assim disciplina, né, trabalho em equipe, o voleibol é muito técnico, né? Então você tem que estar muito digamos aqui, antenado com a equipe sua ali, tá bem ligado. Isso é importante que a gente trabalhe realmente em equipe. E eu atribuiria a isso muita coisa que eu pude realizar depois ao que o esporte me ensinou. Então, a gente quer passar isso também para os outros, né? Que não tem oportunidade. Esse ano a gente começa com os esportes de quadra aí, com as crianças também. Todo mundo praticando esporte. Eu acho super saudável, não é tempo perdido. Concordo. Você consegue adequar suas outras atividades, mas esporte para garotada é fundamental. E a gente avançou muito nisso, né, Diana, aqui de forma local, né? E ainda pegando um gancho, prefeito, nessas outras perguntas que a gente estava falando de lá para cá, para a gente depois daqui a pouco virar uma chave aqui, essa questão dos seus pais, né? O maior ensinamento que o senhor traz contigo sobre seu pai, sua mãe, a principal lição assim que você teve? Olha, minha mãe, né? Que minha mãe foi mãe e pai, né? Então, assim, minha mãe é viva, né? Completa 90 anos agora, dia 11 de novembro. Vamos fazer festa, né? Fizemos de 80, vamos fazer de 90. Legal. Agora daqui uns dias de 100. Minha mãe, assim, muito humilde, sabe? Aquilo talvez nem seja um décimo da humildade da minha mãe, né? Mas isso acaba virando uma escola para você. É muito tranquila, minha mãe, né? Você não vê ela levantar a voz em nada, nem no momento, assim, de crise. Tensão. Uma pessoa extremamente pacífica, né? E calma. Então, esse é o ensinamento dela, que eu não sou como ela, mas tento ser, né? Então, isso é um ensinamento que você tenta copiar, é algo que você vê bem característico mesmo, que é algo que... E ela foi testada em 5 filhos. Testada, hein? Imagina só. Não é fácil. O senhor mais... Sou caçula, caçula, né? Você falou no começo, caçula. Exato. E todos os irmãos moram... Um mora em Brasília, outro em Palmas, uma mora em Feira de Santana e a outra em Palmas. Legal. Então, aí, mas basicamente em Palmas o que o pessoal tá. E em relação a uma frase, por exemplo, vamos supor que você vai ter oportunidade de colocar uma frase que te guia, que você propaga, que é sua, olha, essa frase aqui eu gosto e eu acredito nela. E você vai ter a oportunidade de colocar isso no outdoor que vai estar disponível para o planeta inteiro ter acesso e vai ser traduzido em todas as línguas. Que frase é essa?
Eu tô ruim de resposta hoje, né? Sabe como é que é? Nunca fui assim negócio. E eu não tô criticando quem é, né? Ah, a pessoa escreve uma frase ali, coloca na mesa dela, escreve na agenda. Acho legal isso, mas eu nunca fui assim de frase, do ensinamento. Tanto é que eu não era muito de decorar um texto assim para falar uma coisa, né? Da essência daquilo do que traria aquilo, né? Eu colocaria assim que a pessoa tem que aprender para, digamos assim, aprender para gerir algo do tipo. Ela tem que ter conhecimento para ela enfrentar certa situação. Então acho legal algo desse tipo. Não É um é uma frase. é um pensamento, né? É um pensamento. Nessa linha do preparo, né? Para você passar confiança para as pessoas que você vai coordenar, então você tem que estar por dentro. Você não tem que estar por dentro de tudo. Imagina quantas leis nós temos que vamos colocar no mundo aqui da polícia, tudo aquilo, mas você tem que, aquela parte principal você tem que demonstrar, né? Então é mais uma diretiva de vida, assim, sempre ser o primeiro, sempre levar segurança para as pessoas que estão em volta de você, algo do tipo aí. Se achar uma frase para encaixar aí, pode colocar. Legal. Diana, vamos virar uma página aqui agora. Vamos virar uma chavezinha para ir para outro momento, né, do nosso bate-papo. Mas antes disso, agradecer aos nossos patrocinadores, Letícia Calçados, Cone Sul, Ambev, Atacarejo Oliveira e Clínica Esmeralda, parceiraços desde o início. E agora vamos para um momento perguntas e respostas rápidas. Embora nem todas, né? Às vezes a gente acaba criando uma reflexão. Né? É normal. Essa aqui não pode ficar em cima do muro, hein, prefeito? Tem que ser bate e volta, hein? Poxa vida. Ai. Aí complicou. Vamos lá. Vamos lá. A comida preferida. Vamos colocar aí arroz com feijão e carne. Bem basicão mesmo. Bem brasileiro. Bem brasileiro. O que não pode faltar em casa? Vixa, os meninos, né? Quando eu chego lá em casa os meninos não estão, aí complica. Tem que botar os meninos aí. Boa. Uma qualidade do senhor. Meu Deus do céu. Olha só, rapaz. Alto elogio aí de qualidade. Já deram problema para responder essa pergunta aqui? Já? Vamos dar uma Não, digamos que eu seja um cara confiante. Vamos colocar assim. E algo que você precisa melhorar? Melhorar. Em si mesmo. Certo, muita coisa, hein? Agora abriu o leque aí, fantástico, né? Não, o ser humano sempre tem que estar melhorando, né? A nossa vida é melhorar até o último dia. Não é assim que falam? Mas assim, digamos que eu tenho que ter um pouquinho mais de paciência, né? Para lidar com as situações, isso seria algo importante. O que o senhor mais admira numa pessoa? Sinceridade. Nem todos gostam de sinceridade, nem a gente às vezes gosta, mas é bom ser sincero que você ganha tempo. E o que te tira do sério? Olha só. Olha só, no mundo político, se você for falar o que te tira do sério, você vai passar aqui 3 dias aqui no podcast, né? Mas digamos, essa ardilosidade com que as pessoas se colocam, né? De colocar uma situação, mas na verdade estarem querendo outra, aquele jogo político, isso às vezes me incomoda bastante, sabe? Mas vamos lá, tem que passar. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Se o senhor tivesse superpoderes, o que o senhor queria ter diferente? Resolver um monte de problema aqui em Pimenta Bueno, que, né? Rápido, né? Resolver rápido. O esgoto daqui, né? Sanitário, gente do céu, se eu tivesse superpoderes, faria muito por isso aqui. E o que ainda não existe que precisa ser inventado? Meu Deus, olha só. Essa ninguém Arismar respondeu. Cientista. Essa ninguém respondeu. Essa né? está inaugurando. Não imaginaria algo. É claro que o mundo é cheio de carências, né? Tanta carência que você imaginar o que seria necessário para ajudar, né? É importante essa visão, mas essa reflexão é ampla demais e já existem ferramentas para serem ajustadas, né? Eu acho que já inventaram muito, acredito que é ajustar muita coisa que já está aí, que faz parte até da política, da lei, mas que tem que ser colocada realmente em prática. Tem muita coisa boa aí para ser feita. A melhor parte do seu dia? A melhor parte, olha,
É com meus filhos, naturalmente, né? No final do dia ali, que está todo mundo em casa, realmente é um momento mais tranquilo, acredito que para as famílias em geral aí. E se você tivesse oportunidade de ligar para alguém do seu passado ou do seu futuro, quem seria? O que você diria? Poxa, do meu passado... Hoje tem o WhatsApp, a gente tá falando com todo mundo toda hora. Tá nos grupos aí, a turma da faculdade, a turma do colégio, a turma do vôlei, a turma... Olha, eu falaria com meus professores lá da faculdade, né? Me comprometeria mais um pouco. Faria um compromisso maior. Um compromisso maior com eles lá, que eu passei muita raiva deles. Prefeito, e como que o senhor quer ser lembrado? Eu quero ser lembrado como um ótimo prefeito de Pimenta Bueno. E é por isso que eu estou trabalhando, né? E se eu for bem lembrado é porque eu consegui fazer, né? Lembrado de uma forma satisfatória. Eu quero ser lembrado dessa forma, como uma pessoa que, junto com os outros, né, fez uma diferença em Pimenta Bueno. E é isso que a gente está buscando todo dia, né? Nessa aí a gente não pode ter modéstia, tem que ser para cima, porque faz parte dessa construção, você ainda está no meio dela. Então assim, eu quero ser lembrado como um ótimo delegado. Já passou lá. Mas agora é isso aí que eu quero, né? Realmente fazer algo diferente aqui em Pimenta, e é isso que a gente está buscando. Deixa, pra gente finalizar a nossa conversa, deixa uma dica de algum livro, ou filme, ou série, ou palestra, ou algo que você participou e que te trouxe aprendizado. Olha, muita coisa, né, de informação, de livros, coisas marcantes, né, filmes também. Poxa, imagina a produção de filmes hoje que você tem acesso, né, séries, documentários principalmente. Eu adoro documentários, né, é algo fantástico. Eu acho que em cada área tem seus experts, né. Falaria, poxa, na política, tanta coisa inteligente que falam, né, que você pega ali, artigos interessantes. Ultimamente eu estava lendo aqui algo de alguns poetas, aquele filme, como é que chama lá, Invictus, estava revendo aquele filme, né, e tem umas tiradas que eles pegam realmente de textos, de poemas, né, algo muito importante, né, a vida do Mandela. É um filme que relacionado ao esporte, a forma como ele utilizou o esporte para congregar, né? Eu acho, vou deixar essa dica aí, já que é coisa antiga, mas são muito bons. Mas existem tiradas no filme assim seguidas. Como é que você resume a vida de um cara daquele no filme, né? Então, quer dizer, para ser um filme que as pessoas gostem, tem que ser algo bem inteligente, né? E é um filme inteligente, acho bem legal. Fica a dica, então. Fica a dica aí. Verdade. Aí. Legal. Prefeito, obrigado até pela sua vinda aqui com a gente. Que é isso. Quer deixar alguma palavra, alguma mensagem para o nosso pessoal que vai assistir, vai ouvir depois? Mensagem de agradecimento, né, a vocês, os patrocinadores, e de confiança, né? A gente tem um leão para matar todo dia, mas não é diferente das atividades das outras pessoas, né? A gente às vezes subestima as pessoas porque acha que se valoriza muito no que está fazendo, porque é o prefeito e tal, não, mas realmente é muita responsabilidade, mas cada um tem sua responsabilidade, né? Então, assim, de confiança, que tentem fazer sempre o melhor dentro das suas áreas, né? De buscar estar aqui em Pimenta, investir em Pimenta, trazer algo melhor para a cidade, né? Isso que é a mensagem que eu deixo, né? Da gente sempre fazer o melhor para a nossa comunidade, estar sempre envolvido, seria isso. Obrigada a todos vocês, obrigada, prefeito, por conseguir encaixar esse momento na sua agenda, por compartilhar a sua história pessoal, de vida e profissional com a gente. Obrigada, Marcelo. Tamo junto. Né, parça. E até a próxima, pessoal. Até. Valeu. Tchau.